para podermos produzir mais e para substituir importações e para arranjar rendimento para os portugueses voltarem a dinamizar a procura interna, porque isto é um ciclo, como se sabe, e, portanto, isso também, essa parte é importantíssima. E nós o que vemos são constrangimentos enormes. Alguns já referimos, outros poderemos referir rapidamente. Vemos um país que tem pouca concorrência. Eu digo com toda a clareza e a minha convicção de jornalista. Não sou economista, não sou especialista, sou jornalista e de cada vez mais estudo estes fenómenos e cada vez mais concluo. É mentira. Não há concorrência em Portugal em setores decisivos. E aqueles que disseram e que andaram nestes fóruns e nestes seminários a dizer que o Estado gera mal, o Estado tem que sair da economia e tem que se introduzir concorrência, foram exatamente os mesmos que se penduraram no Estado e que armadilharam negócios de favor, com conivência do Parlamento. Atenção. Digo com toda a minha convicção. Convençam-me que eu estou errado e eu mudarei de opinião. A minha opinião é essa. O Estado está capturado por esses interesses, continua capturado. A Troika veio, pôs no papel os interesses que havia, continua a citá-los, negócios de energia, negócios de rodovias que são pagas a custar-nos uma loucura, até negócios de telecomunicações que até estão relativamente liberalizados, mas continua a haver um nível elevado de preços que são muito parecidos uns com os outros. Até a banca, aparecem cobranças de comissões e de taxas que são muito, muito parecidas, havendo ofertas de pacotes de serviços que parecem diferentes, mas na prática são parecidos. Tudo isto existe no nosso país. E este continua a ser um país capturado por interesses e por lobbies. E eu partilho convosco informação de quem está junto de um senhor chamado Pedro Passos Coelho e de um senhor chamado António José Seguro, que me dizem isso com toda a clareza. Eles, os dois, estão convencidos que o país continua refém destes lobbies. E há um problema. É que um não o pode dizer com esta clareza, porque senão deixa de ser Primeiro-Ministro. E o outro não o pode dizer com clareza, porque senão não chega a Primeiro-Ministro. E andamos nisto. E nós, que temos a liberdade, e eu pessoalmente agradeço muito ao meu patrão e à empresa onde trabalho para dizer estas coisas, digo com toda a convicção. Temos que libertar o país destes constrangimentos. É um desafio de todos, de todos. Eu acho que nesta fase da conversa é importante passar rapidamente, fazer rapidamente um diagnóstico de quem são os lobbies. Não são só certos interesses financeiros ou outros, são de muitas e variadas origens. Quem trabalha no Estado e quer fazer pouco e não quer trabalhar 40 horas, isto é um lobby. Desculpem, o mínimo que se tem que dar a um patrão são 40 horas. Menos do que isso, não é digno nem para um lado nem para o outro. Recebedores do Estado, pensionistas e beneficiários de subsídios, quem não contribuiu e recebe, devia pensar muito bem. Utentes do Estado em serviços de saúde, segurança social e educação, eu sou o primeiro a dizer, se eu ganho acima da média, devia pagar pelo ensino secundário das minhas filhas. E se o vosso sistema de saúde público deveria ser convidado a pagar mais pela minha folha de IRS. Leva a uma grande discussão, que é a folha de IRS está deturpada, mas enfim, tem que haver um princípio. Nós todos temos que contribuir para o nosso país. E depois, neste conjunto de lobbies, aparecem os tais falsos liberais, que tem que se citar, acionistas e gestores de bancos, construtoras, consultoras, desculpem, advogados nesta sala, alguns sabiam de tudo o que se estava a passar e não quiseram levantar a voz. Continuaram a fazer os seus negócios. Deviam ter o feito, deviam ter dito, atenção, que me estão a pedir coisas que podem prejudicar o país. E quem não o fez com toda a clareza e convicção devia tê-lo feito. Há também que falar do seguinte, a própria academia construiu modelos académicos que potenciaram todos estes negócios. E isso também tem que ser dito, claramente. O diagnóstico também tem que chegar a este ponto. Bom, volto a dizer, não somos nós que o dizemos, não são franco-atiradores que andam a falar destas coisas. A Troika disse claramente quais eram os constrangimentos da nossa economia. Onde é que faltava concorrência? E eu verbalizo à minha maneira. Metade ou mais do PSI 20 não tem verdadeira concorrência. Já falámos de algumas áreas, de certos serviços bancários, do que foram as atribuições de negócios para obras públicas, que têm um problema, não foram as que foram atribuídas e que foram executadas e pagas, são as que temos que pagar até 2042, 2043. É uma desgraça de responsabilidades que nós temos que pagar. E temos setores que foram construídos de forma sobredimensionada porque não houve verdadeira concorrência. E alguns até parece que têm concorrência, como a saúde, está sobredimensionada.
boa parte ou grande parte da saúde privada é paga indiretamente pelos contribuintes, através de convencionados, através de serviços que o Estado solicita ao setor privado. E não há verdadeira concorrência. Desculpem, mas não há. Tem que se dizer com toda a clareza. Temos excesso de oferta em vários destes setores, até na distribuição alimentar. Desculpem, há pessoas na sala que estão ou estiveram ligadas a este setor, mas este é o país em que para um produtor de maçãs vender 1 tonelada de maçãs, 1000 quilos de maçãs, é convidado a fornecer à grande superfície tantas as maçãs quantas as necessárias para a grande superfície receber por 1000 quilos de maçãs, que às vezes chegam a ser 2000 quilos de maçãs, que é uma coisa impressionante. As regras estão subvertidas, esmagam os pequenos e os médios, e nós todos devíamos ter consciência disso. Eu não estou de acordo com estas práticas, sendo certo que tenho que dizer sempre, nesta fase da conversa, ainda bem grandes superfícies que fizeram uma coisa muito importante, baixaram preços, permitiram ao país entrar no euro, porque baixaram preços e permitiram que as taxas de juros baixassem, e nós todos temos que reconhecer isso. Mas lá está a tal coisa, é o 8 e o 80. Umas vezes estamos no 80, outras vezes estamos no 8. Tudo tem que ter regra, e nós falta-nos essa regra. Depois há uma área que eu nunca me cansarei de falar, nunca. Este país paga eletricidade e combustíveis a um preço exageradíssimo, muito acima do que devia ser. A Troika diz isso claramente. É de tal maneira que, já me ouviram falar disto, mas eu tenho que dizer para algumas pessoas que ainda não memorizaram esses números. Nós pagamos eletricidade na produção em regime especial de 90 a 120 euros o megawatt-hora na eólica, a 150 na biomassa, a 300 na fotovoltaica. Aquilo é um buraco negro em termos financeiros. Nenhum país aguenta. E nós não devíamos estar a pagar estas loucuras. A média das famílias, que as famílias pagam é 185 euros o megawatt-hora, o custo médio, e há um mercado spot, onde a energia é vendida de 35 a 50 euros. Que grande mentira que nos pregaram com este mercado spot. Isto é mentira. É para nós vermos e dizermos que está tudo bem. Aliás, tem um outro efeito. Leva a que os reguladores, que deviam ver estas coisas, digam que está tudo bem. E não está. É de tal maneira que a siderurgia quis ir embora para a Espanha. Bem feito. Foram-lhes baixar a conta rapidamente de 25%. Todos os portugueses que produzem e utilizam energia no seu processo de fabrico, um dia deviam juntar-se todos e manifestar-se em público ruidosamente a dizer assim não dá. Porque não dá. Isto é, de facto, uma carga enorme sobre a nossa economia e as pessoas que ainda têm medo de falar deviam erguer a voz. Deviam todos. Não só as famílias, como as empresas que têm que pagar estes sobrecustos. Só uma curiosidade, percebam porque é que a REN quer fazer sempre mais linhas, sempre, mesmo que o país não precise. Tem uma rentabilidade de 8,5% dos capitais. Ora, assim estão sempre a fazer linhas. Para quê? Algumas delas, enfim, levavam-nos... Esta conversa podia ser muito mais longa, eu peço desculpa, entusiasmo-me. Temos que nos libertar destes constrangimentos. O país precisa, de facto, de mais concorrência, não a tem tido. Tem havido falsos liberais, porque os verdadeiros liberais são poucos, infelizmente são poucos. E estes setores, uns cresceram sobredimensionadamente por causa disso, e os outros que trabalham em verdadeira concorrência são esmagados por taxas, regulamentos, preços de fatores de produção exageradíssimos e andamos nisto. E o país não cresce e não gera rendimento suficiente para sustentar estes negócios, para poder pagar mais aos trabalhadores, porque PMEs são as que empregam mais, é uma evidência, e continuamos nisto. E tudo isto deveria ser alterado. Eu volto a falar dos reguladores para dizer o seguinte: eles muitas vezes tecnicamente não conseguem fazer mais, porque as leis foram feitas no Parlamento para permitir estas coisas todas. Só que há uma coisa que eles podem fazer: erguer a voz e dizer que está mal, e muitas vezes não o fazem. Agora já começaram a pôr uns processos e a levantar umas questões, nomeadamente com as empresas de eletricidade. Finalmente. Mas até agora não têm feito nada ou quase nada. E isso é uma coisa que nós lhes devíamos exigir. Eu, aliás, até sou um bocadinho mais radical, posso referir algumas suscetibilidades, mas eu acho que boa parte dos reguladores não devia sequer existir. São muito caros e não servem para nada. E em setores como a eletricidade e parte dos combustíveis, devíamos voltar a preços tabelados, porque é como no mercado do medicamento. Mercados pequenos, não adianta pensar que mais concorrência, mais operadores, resulta em preço mais baixo. Combinam-se todos e põem o preço na mesma lá em cima. Só com tetos é que isto lá vai. E a Troika nisso é ingénua. E o governo português também, quando continua a insistir que tem que se trazer mais operadores. Combinam-se todos. Não pode ser. Temos que acabar com este tipo de práticas.
Claro que temos que pôr a justiça a funcionar. Isso é uma coisa fundamental. Não vou alongar-me aqui, porque todos nós sabemos o que representa de custo económico, de sobrecusto ou não funcionamento da justiça. Impostos mais baixos, Dr. Lobo Xavier, estou de acordo, embora não nesta formulação, mas estou de acordo a médio e longo prazo. Temos que pagar menos impostos, a taxa nominal tem que descer, para que haja, de facto, competitividade e haja a possibilidade das empresas que estão fora escolherem este país para se instalarem. E os que cá estão dentro pagarem menos, com certeza. Portanto, temos que diminuir todos estes custos. E depois há uma outra coisa, é que mais concorrência é necessária. E o espelho disso, do outro lado, entrar tudo o que vem de fora sem ninguém perguntar nada, acham que está bem? Eu não acho. E o que aconteceu durante décadas, depois da abertura do mercado único, foi uma coisa que eu continuo a achar que foi altamente prejudicial e que ainda hoje, embora com muito menos incidência, continua a acontecer. Tudo o que vem de fora da comunidade paga direitos aduaneiros, certo. E a autoridade alfandegária faz cumprir a lei, com a ajuda dos despachantes oficiais. E ainda bem que tem essa competência. Mas o que circula na União Europeia entra no circuito. E quantas vezes entraram quantidades enormes de mercadoria que saem de um país, passam para outro, chegam aqui, combinam-se, telefonam, rasgam de um lado, rasgam do outro, não entrou no circuito, não entra no circuito do IVA aqui. E lá andamos todos com uma brutal concorrência desleal, que é sofrida pelos nossos empresários, por causa destes esquemas. E, portanto, isto ainda existia até há pouco tempo, infelizmente, agora já existe um maior controle, a fatura eletrónica certamente que vem resolver muitas destas coisas. Nas importações que vêm do exterior, perdoe-me se faço algum erro, porque eu estou numa área que não é a minha especialidade, apenas analiso como jornalista, mas nas importações do exterior do espaço comunitário, eu vinha para Roterdão e ia para outros sítios e depois entrava por aí adentro e como ia para países terceiros ninguém fazia perguntas e era o mesmo esquema. Agora, felizmente, já se obriga a ter o número de contribuinte do importador final. Ainda bem, vamos a ver se isto resolve, mas ainda há muitas coisas que se deviam olhar com mais atenção. E é aí que eu digo, para olhar com mais atenção para estas coisas, devia voltar a utilizar as estruturas que existem neste país. E essas estruturas são constituídas por gente habilitada. Estou aqui numa casa que tem gente habilitada. E tenho que dizer porque o escrevi nas minhas 475 páginas. Acho que estas questões da importação porta a porta, sem ninguém fazer perguntas e sem ninguém ver nada, devia acabar. Com certeza que não se pode voltar a introduzir taxas aduaneiras no comércio da União. Por definição, é um espaço de troca livre. Mas com certeza que se deve controlar e com certeza que os senhores despachantes oficiais deviam ser solicitados pela administração, pelo Governo, a juntar-se a esse trabalho, porque está em causa muita coisa. Não só a potencial fuga aos impostos, como atentados à segurança, não só alimentar e outra, como a entrada de tudo e mais alguma coisa que concorre, na maior parte das vezes, de forma absolutamente desleal com os nossos produtores. E, portanto, aquela função que é controlar para saber que existe, para depois se protegerem os vários interesses jurídicos, devia voltar a fazer-se. E digo com toda a clareza e convicção. Teorizo até da seguinte maneira. Eu sempre achei que o Estado está sobredimensionado, costumo dar vários exemplos, dou um que continua a ser muito direto, que é câmaras municipais que têm departamentos de urbanismo com 600 e 700 pessoas, onde entra um projeto ou dois por semana, departamentos do Estado em que não é duplicam, é quintuplicam, nomeadamente 5 ministérios que têm 5 departamentos de estudo, planeamento e perspectiva, que têm de orçamento 250 milhões e empregam milhares ou dezenas de milhares de pessoas e fazem o mesmo, bastava um, isso tem que se reduzir. O Estado ainda não fez a verdadeira reforma, devia fazer porque o sobrepeso do Estado ainda é muito grande em certas funções. Há duas áreas em que eu digo sempre que o Estado devia sempre investir e até crescer. No controle fiscal e no controle aduaneiro. Sempre disse isto e sempre direi, para evitar os abusos, tanto de cá dentro como de fora para dentro. E, portanto, acho que devemos todos olhar-nos uns aos outros como sociedade, perceber onde é que estão os constrangimentos, perceber o que se pode fazer para melhorar e, no caso concreto, perceber que é preciso mais concorrência cá dentro e é preciso deixar de ter as portas escancaradas para tudo o que vem de fora, sem ninguém fazer perguntas. Eu acho que isto é prejudicial ao país. Acho que com esta maior atenção ganhávamos todos.
Se calhar protegia-se emprego, protegiam-se empresas saudáveis e protegia-se um tecido económico que tem sido absolutamente prejudicado com estas práticas. Eu não me quero alongar muito mais. Acho que nós olhamos para os próximos tempos e pensamos que estes constrangimentos devem, de facto, ser resolvidos. Vemos vontade de os resolver, mas vemos práticas que continuam como se não houvesse um país intervencionado. E, às vezes, essas práticas continuam porque as pessoas não fazem as perguntas certas no momento certo. E devemos fazê-las. Devemos fazê-las nós todos, como cidadãos, porque já percebemos que certas práticas existiram e existem porque as leis foram feitas de acordo com o interesse de quem quer que continue a ser assim. E, portanto, o meu convite é uma reflexão muito mais vasta, não é só libertarmos estes constrangimentos económicos. É nós todos, como sociedade, exigirmos concorrência na política. E vou ser muito concreto. No mesmo Parlamento onde as leis que nos prejudicaram foram aprovadas, devíamos fazer entrar gente independente que chegasse lá e fizesse concorrência à matriz que lá está. E é uma pena eu ver e ouvir que, por exemplo, o Primeiro-Ministro foi interrogado sobre isto numa entrevista na RTP, ousou teorizar dizendo que haver independentes no Parlamento é um problema para a governabilidade, porque depois estará lá um conjunto de deputados que não tem grande ligação entre si, não haverá um cimento ideológico, não haverá um líder natural inequívoco, fazer acordos é muito mais difícil, e, portanto, está diminuída a condição de governabilidade do país. E eu não estou de acordo, estou em absoluto desacordo com essa visão. Não se pode fazer processos de intenções. Há gente muito boa no nosso país que quer fazer coisas, há gente que tem projetos para dar a volta ao país, e a política precisa de concorrência. E o Parlamento é o local onde é precisa mais concorrência. Eu acho que todos devemos exigir isso, para bem do nosso país. Para que definitivamente se alterem leis, que se não houver alguém que diga está mal, não são mudadas. Faltou-me falar de leis ambientais, é um problema. Nós temos um problema de concepção que é, quando temos regulamentos que promovem defesa do ambiente como se estivéssemos na Suécia ou na Noruega, algo está mal. E depois a promoção desses valores, ainda se fosse linear, custava-nos os olhos da cara, mas lá fazíamos o esforço. Agora aquilo depois é tudo baseado em leis absolutamente contraditórias. E a que é que isso leva? Leva a que, havendo diplomas diferentes, as autoridades de fiscalização se transformem, elas próprias, em prejudicadores da economia. Quando vêm as autoridades de segurança alimentar e económica e a Inspeção das Condições de Trabalho, a ACT, fechar empresas e perseguir empresários porque não tem outro nome, porque eles não cumpriram a linha B do decreto tal, que por acaso até estava escondido numa gaveta. E isto continua no nosso país. E nós todos temos que exigir que isto mude. E para mudar tem que ir outra vez tudo ao Parlamento. E quem está no Parlamento não quer mudar nada disto. E, portanto, o meu convite o meu desafio é para todos assumirmos estas questões como questões mais do que de tentativa de mudar a economia, é uma questão de cidadania. Nós temos todos que criar um país melhor e mais funcional e mais previsível para quem quer investir. E não vale a pena pensar que é por quem está no Parlamento, por mais que nós exijamos, que se faz. Tem que se fazer mexer quem lá está. E só alterando a composição daquele Parlamento. Eu nisso, é uma conversa que levaria até para muitas outras áreas, mas nisso acho que, de facto, temos tudo a ganhar. Introduzir mais concorrência na política, para levar a mais concorrência na economia, para que se mude o estado deste país, para que definitivamente ganhemos a batalha da globalização, porque ela, ao contrário do que se possa pensar, não vai parar. Podemos pensar que tudo isto se resolvia criando alguns impedimentos ou algumas barreiras, algum isolacionismo, mas esses tempos já acabaram. Portanto, só podemos olhar para o futuro, pensando que esta abertura veio para ficar, e temos que olhar para o futuro, contando connosco, com cada um de nós a fazer esta mudança, esta revolução tranquila, que no fundo não é uma revolução violenta nem nada disso. É todos tomarmos consciência de onde é que estão os constrangimentos e contribuirmos para os resolver rapidamente. Tudo isto levará certamente a que a procura interna reanime, a que as exportações cresçam ainda mais e que o país tenha recursos para pagar a gigantesca dívida que aí temos. Sobre essa gigantesca dívida já falámos muito, não vale a pena falar de desgraças. Eu estou confiante que vamos ser capazes de dar a volta a este país.
com a vossa ajuda. Meus senhores, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Gomes Ferreira. Acho que foi uma palavra de consciencialização de todos nós. E agora, para terminar, que está na hora ideal, eu convidava o Sr. António Lobo Xavier. Muito obrigado. Eu em primeiro lugar, cumprimento todos os presentes. Primeiro ponto. Um agradecimento por estar aqui. Não é a primeira vez que estes profissionais e esta Câmara me convidam para os seus encontros. É uma amizade já longa. Eu acho que não a retribuo suficientemente porque não creio acrescentar muito aos magníficos colóquios e congressos a que tenho assistido, não creio acrescentar muito. O que fico é na impossibilidade de dizer que não e, portanto, não tenho bem a consciência de ter muitas coisas novas para lhes dizer, mas tenho que lhes confessar que não tenho capacidade para dizer que não aos despachantes e especialmente quando festejam estes 150 anos. E a primeira coisa que lhes queria dizer, sem qualquer lisonja e sem qualquer favor, era dar-lhes um pequeno testemunho. Eu sabia, não poderia competir com a sabedoria do seu professor, nem com aquele discurso arrumado e provocador e sublinhador do José Gomes Ferreira, e portanto demorei um tempo a pensar por onde começar as minhas palavras, e lembrei-me que nem sempre nós pensamos nos nossos atributos mais simples. Ora, um dos meus atributos mais simples é ser sócio recente de uma pequena empresa de vinhos. Uma pequena empresa, enfim, com um produto, não vou fazer publicidade, com um produto de qualidade, com margens elevadas, mas uma empresa que tem destina a sua produção em cerca de 70% ao exterior, tem 30 destinos no mundo inteiro e, portanto, não apenas na União Europeia. E é uma empresa com uma dimensão limitada e, portanto, tem uma escala contida, embora faça, repito, produtos de qualidade. E como vinha cá, resolvi conversar com as pessoas que tratam da exportação dos despachos, dos envios muito variados, de atos de muita diferença, muito diferente importância em termos de valor, pequenas encomendas, 10 caixas para Hong Kong, 100 caixas para o Canadá, encomendas que se vão sucedendo, não há sazonalidade e, portanto, se vão sucedendo sem qualquer possibilidade de previsão ao longo do ano, enquanto existe o produto. E eu nunca me preocupei, aliás, os meus sócios são todos grandes gestores de renome, todos menos eu, todos grandes gestores de renome, e nunca me preocupei com o modo como realmente aquelas 70% da nossa produção vai para aqueles destinos, esgotando os estoques todos os anos, felizmente, e como é que aquela variedade tão grande de tamanhos de encomendas e de expedições, como é que ela vai tratada. Eu sei falar sobre margens, sobre EBITDA, sobre resultados, sobre custo da vindima, e não sei nada sobre o despacho, sobre o modo como o vinho chega aos meus clientes. E, no entanto, a empresa tem uma gestão exigente. Repito-lhes, tenho como sócios alguns dos empresários mais categorizados de Portugal, que são altamente exigentes no controle da gestão, e, no entanto, nenhum de nós fazia a menor ideia como é que aqueles 70% da produção
Nenhum de nós conhece as regras, nenhum de nós conhece o modo como funciona o desalfandegamento em Angola, em Hong Kong, no Canadá, como é que são as relações com o monopólio da importação no Canadá. Nenhum de nós conhece nada sobre a expedição das mercadorias, embora olhando para o número de trabalhadores e para o leque de colaboradores, nos pareça que temos, enfim, um conjunto equilibrado dentro da nossa casa. Bom, e conversando com quem, obviamente, está no dia-a-dia da empresa e dizendo-lhe que precisava justamente de ter ao menos uma pálida ideia de como as coisas funcionam para poder estar mais ou menos confortável numa reunião com esta companhia, aquilo que me foi dito era realmente, provavelmente, uma coisa óbvia, mas para mim era completamente